Eu quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29, que nos diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Deus, ele tem liberado sobre nós uma passagem, uma palavra, lá do Salmo de número 112, na versão Almeida Revista, ela, no versículo 2, nos diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Eu quero incentivar você a repetir este versículo, para que ele não venha ficar somente na nossa boca, mas que venha descer para os nossos corações. Por favor, vocês aqui deste bloco, se virem para cá, para esses irmãos do lado de cá, e digam assim para eles com autoridade nesta noite: a sua descendência será poderosa na terra. E os irmãos aqui deste meu lado declaram com autoridade sobre os irmãos deste bloco de cá, dizendo assim: a geração dos justos será abençoada. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo, ele é um retrato da felicidade dos justos. Ele é um retrato da felicidade daqueles que temem ao Senhor. E a alegria destes justos está unicamente no fato deles serem membros da família de Deus. Salmo de número 112 é um retrato. Salmo de número 112 é uma figura estampada de um povo alegre, de um povo feliz, de um povo que demonstra uma alegria de serem justificados pelo sangue do Cordeiro e de serem participantes da família, como membros da família de Deus, de desfrutarem de uma bênção, que não é uma bênção que se restringe simplesmente ao momento do hoje, mas uma bênção que se estende de geração a geração. Aleluia. Queridos, preste bastante atenção, abra os seus ouvidos, deixe o Espírito Santo de Deus te ministrar nessa noite, para que você não perca nada daquilo que Deus quer falar aos seus ouvidos nessa noite. Uma coisa é certa, e nós temos ensinado a você nestes cultos de quinta-feira: é o desejo de Deus de abençoar os seus filhos. É uma disposição bem resolvida no coração de Deus. Deus, ele deseja abençoar os seus filhos. Deus, ele tem coisas grandiosas e maravilhosas para que nós venhamos a viver nessa terra enquanto família de Deus, igreja de Deus. É importante nós entendermos isso, que a mão de Deus não está ressecada, encolhida, mirrada. A mão de Deus não está amarrada, impedindo ele de se aproximar dos seus filhos e de abençoar os seus filhos. Existe um desejo disposto, bem resolvido, e há inclusive um movimento de Deus em se aproximar dos seus filhos. Aliás, hoje é um dia de encontro extraordinário. Eu creio que o Senhor Jesus, a graça de Jesus já está se movimentando, se aproximando da tua vida e da tua casa, queridos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então existe um movimento de Deus em direção à nossa vida, à nossa casa, ao nosso coração. E nós já dissemos aqui no começo desta celebração que todos aqueles que têm um encontro com Jesus, eles não são mais as mesmas pessoas. Aqueles que se encontram com Jesus, eles não são mais os mesmos, eles são diferentes. Mas, queridos, presta bastante atenção nisso, para vivermos o plano perfeito de Deus, na sua totalidade, para nós vivermos a vida plena que Deus tem, para nos entregar, para vivermos uma vida plena, é necessário que nós também, os filhos, tenhamos uma disposição de entregar a nossa vida totalmente aos cuidados do Senhor. Você entende isso, Filadélfia? Ele tem um plano, ele tem uma disposição, o Senhor já decidiu te abençoar, ele se move em encontros transformadores, mas é necessário que aquele que o encontra, creia que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que reconheça e que se submeta, que se entregue. Não há como o Senhor Deus operar na nossa vida se nós ficamos colocando as nossas mãos.
Não há como o Senhor Jesus fazer algo na nossa vida se nós muitas das vezes nos colocamos como impedimento, querendo dar ideias para Deus, querendo ajudar a Deus no processo que Ele tem para lapidar a nossa vida, para trabalhar o nosso coração. Então, é exigido dos filhos uma disposição em se entregar totalmente, sem reservas, ao Cristo e à sua palavra, as coisas que Ele tem deixado para nós na sua lei. Preste bastante atenção nesse detalhe. A lei do Senhor, no Antigo Testamento, ela nos foi dada para proteção e preservação. Repita comigo: proteção e preservação. Então entenda você que a lei de Deus não era uma lei no sentido, uma lei azeda, no sentido de privar seres humanos de coisas boas. Pelo contrário, é uma lei que, se seguida corretamente, levará a pastagens verdejantes, levará a águas tranquilas. É uma lei que, se seguida de todo o seu coração, levará ao filho, ao deleite, ao contentamento, a viver de fato uma vida de paz e abundância e plenitude. A lei do Senhor, ela foi nos dada para nos proteger e para nos preservar de nós mesmos, das circunstâncias, do pecado, da morte e do inferno. Quando olhamos para Deuteronômio, o Monte Ebal, ele está ali como uma testemunha, nos lembrando das bênçãos relacionadas àqueles filhos que se submetem e entregam tudo, e se colocam aos cuidados do seu pai, e se colocam aos cuidados da sua lei, que é a sua palavra. Todas as vezes que eu falar lei, você se lembre da palavra de Deus, os conselhos eternos do Altíssimo. Então, nós também encontramos ali o mesmo monte, ainda hoje, como testemunha das maldições que se abatem sobre a vida dos filhos por causa do pecado, por causa de más escolhas, por causa do distanciamento da presença do Pai. De uma vez por todas, entenda uma coisa, Filadélfia, preste bastante atenção: você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para ter um relacionamento profundo com o teu Pai. A tua matriz, o teu jeito de ser é esse, não tem como mudar. Não há como mudar. Você foi criado para estar em intimidade com seu Pai, em relacionamento com Ele, para a glória do Senhor, para governar essa terra. Ou seja, a terra, o Senhor Deus deu aos filhos dos homens. Ela está nas suas mãos para que você venha gerenciar, governar, reinar em vida. Então, esta terra foi nos dada para que nós viéssemos a ordenar, a governar, com base no relacionamento que nós viéssemos a estabelecer com o nosso Pai, ou seja, a partir da nossa comunhão com Deus, a partir da nossa intimidade com Deus, a partir do nosso relacionamento com o Senhor, o nosso Pai, a nossa natureza, ela iria ser transformada, e uma vez que a natureza ela fosse transformada, então, essa natureza transformada seria capaz de governar a terra no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluias. Expressando a natureza do Pai. E é esse o ponto. Eu sempre comparo. A lâmpada foi feita para dar luz. Ela só irá brilhar se conectada à fonte. Se conectada à fonte que a nutre, que a enche de força para brilhar. Não é assim? Existem muitos outros propósitos para uma lâmpada. Às vezes ela cisma que não quer mais dar luz e apaga. Não, eu não quero mais ser luz, não quero mais ficar no alto, não quero mais brilhar, vou dar um apagão aqui agora. Vou entrar num estilo de vida de escuridão. Aí vem ali alguém e fala assim: não, vamos dar outro propósito, alternativo para essa luz. Faz dela um enfeite, coloca ela em cima de uma mesa, bota umas plantas dentro dela, serra o bocal dessa lâmpada. Não é assim? Eu já vi várias luminárias feitas assim, vários enfeites de mesa. E fato é que nós chegamos lá na casa do sujeito, onde a lâmpada está ali no centro da mesa, em cima de um pedestal,
contendo dentro dela uma planta com água, e ela está bonita, apresentável, mas ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi estabelecida nessa terra. Ela está ali, muitas das vezes, servindo para um outro propósito aquém daquele para qual ela foi criada, que é estar no lugar alto, dar luz, brilhar, conduzir os outros à luz, fazer com que os outros olhem para ela e tenham direção, e vejam a natureza da qual ela está intimamente conectada. E é isso, nós fomos criados para um propósito, nós temos uma maneira de ser, nós somos filhos de Deus, nós temos a matriz de Deus, nós somos seres humanos familiares, seres humanos que precisam se relacionar uns com os outros e com o nosso Deus. Queridos, se nós cismarmos de enveredar por outros caminhos que não é o que Deus nos criou, se nós cismarmos de viver fora desse propósito, desconectado dessa presença, se nós cruzarmos a linha, querendo um estilo de vida alternativo, longe daquele propósito que Deus nos estabeleceu, a palavra de Deus diz que nós ficaremos expostos aos nossos inimigos. Você entende isso? Então, mais uma vez, para que isso fique claro na tua mente, a lei de Deus é boa, os conselhos de Deus são bons, as palavras do Altíssimo são para a tua proteção e preservação. É como se Deus falasse aqui, ó, até aqui você chega, até aqui luz, lamparina, povo que dá luz, povo que clareia, povo que alumia essa terra, povo que foi eleito para estar num lugar alto, até aqui vocês podem chegar, daqui para lá, se vocês passarem, ficarão expostos, daqui para lá, se vocês passarem, abrirão brechas na sua vida, daqui para lá, vocês estarão à mercê dos seus inimigos, se enveredarem por esse caminho. E é claro que nós vamos encontrar, queridos, muitas circunstâncias nessa vida, e hoje é dia de libertação, você precisa ter os teus ouvidos atentos, e os obreiros me ajudem em oração, de batalha espiritual mesmo. Queridos, preste bastante atenção nisso. Sabe de uma coisa? Existem circunstâncias que elas são para a glória de Deus. Espinhos na carne que acompanham pessoas e que fazem com que aquelas pessoas então, elas venham se gloriar nas suas fraquezas. Provações que vão lapidando o diamante. É a prensa da azeitona que vai macerando a azeitona até que o fino óleo saia de lá de dentro dela e o melhor venha a sair daquele discípulo. É assim, aconteceu assim na vida do Jairo. Nós tivemos aqui um dos encontros numa quinta-feira e falamos a respeito do Jairo, onde uma situação de doença, uma situação adversa, ela simplesmente foi algo para a glória de Deus. Nós tínhamos uma circunstância que se manifestou na casa do Jairo e que levou aquele homem para um lugar onde a glória de Deus foi manifesta naquela vida. Houve ali um discernimento, onde aquela circunstância era algo para que a glória de Deus se manifestasse. Em outro dia também, irmãos, nós vimos aqui que há circunstâncias que elas são, muitas das vezes, obras de Satanás, obras do maligno. E é isso que eu quero que você venha hoje a ter discernimento. Por quê? Porque às vezes é Deus que está revirando alguma coisa lá na tua casa. Às vezes é Deus que está revirando algumas mesas que Ele não pode sentar. Às vezes é Deus permitindo determinadas coisas para então manifestar poder e glória lá na tua casa, assim como foi com o Jairo. Mas às vezes também é opressão, possessão, às vezes é a atuação do maligno, igual foi na vida da mulher encurvada, que nós vimos na quinta-feira. Uma mulher, 18 anos, encurvada, presa, cativa por espíritos e ataques demoníacos. Mas, queridos, precisamos falar também a respeito de circunstâncias, dificuldades que são consequências de más escolhas. Ao longo da nossa vida, iremos nos deparar com essas circunstâncias, provações, tribulações, resultados de um mundo caído, resultados de um mundo que ainda não experimentou a redenção final,
iremos nos deparar com situações onde existe claramente ali uma evidência de demônios agindo, mas também nós iremos nos deparar com circunstâncias que são consequências de más escolhas, consequências de pecado, consequências dos caminhos que as pessoas elas enveredaram e elas tomaram as suas próprias decisões. Amém? Então, segura aqui comigo, que eu quero falar algo com você nesta noite. Preste bastante atenção, que às vezes nós vamos viver a nossa vida inteira simplesmente como um filho de Abraão, como alguém aquém do propósito de Deus para a nossa vida, alguém que tem nome, alguém que tem o título, alguém que tem um lugar na mesa de Deus, mas alguém que vive escravo, alguém que vive aquém do propósito glorioso que Deus tem para a nossa vida, alguém que vive sem possuir de fato o que Jesus fez ali na cruz do Calvário. O que eu estou querendo te ensinar? Êxodo capítulo 12, o versículo 21 até o 31, ele fala a respeito da Páscoa, e lá, o Senhor, o nosso Deus, ele dá uma ordem aos filhos de Israel: matem o cordeiro imaculado, se identifiquem com esse cordeiro. Esse sangue desse cordeiro precisa ser derramado, mas o sangue não pode ficar só derramado, guardado dentro de uma tigela. Não era essa a ordenança total. Presta bastante atenção nisso. A ordem do Senhor era: corte o pescoço do cordeiro, colete o sangue numa tigela, e ao coletar o sangue vertido, aplique esse sangue no portal da tua casa, aplique esse sangue lá nos umbrais da tua casa. Isso é uma figura clara da obra de Cristo Jesus. Queridos, Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo já fez tudo, Jesus Cristo já pagou um alto preço, Jesus Cristo já sujeitou a si os poderes cósmicos, os poderes dessa terra, está tudo debaixo dos pés do Senhor, o nosso Deus. Ele tem a chave, a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus. Mas você precisa entender que tudo aquilo que Jesus conquistou para a tua vida, não pode ficar guardado numa tigela. Você está entendendo isso, Filadélfia? O sangue de Jesus foi derramado. Pega hoje esse sangue e aplica nos umbrais, nos portais da tua casa espiritual. Pega esse sangue do cordeiro que já foi derramado e coloca sobre a tua vida. É disso que nós estamos falando. Esse presente da salvação, esse presente da libertação, ele precisa ser recebido e desfrutado. Recebido e desfrutado. Você conhece pessoas que guardam as coisas lá no armário para usar numa ocasião especial? Conhece? Eu conheço muita gente assim, que ganha um presente e nem tira do embrulho, e guarda num lugar fechado, esperando o momento para desfrutar. Assim, a semelhança dessas pessoas, existem muitas pessoas que entram e saem da igreja desse jeito. Elas reconhecem que Jesus já deu um presente para elas, elas reconhecem que Jesus já fez tudo, elas reconhecem que tem algo maravilhoso para elas viverem, mas elas não desfrutam disso, elas não tomam posse, elas não abrem esse presente, elas não vestem esse presente, elas não desfrutam de libertação, de liberdade, elas não desfrutam de uma vida plena em Cristo Jesus. Aleluias. O desejo de Deus, Filadélfia, para você, é que você seja salvo. O desejo de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo e seja santificado. O desejo de Deus é que você expresse a natureza de Cristo e deixe nessa geração uma marca indelével sobre esta geração, sobre todas as pessoas por onde quer que você venha a passar, para que você venha ser um servo impactando esta geração. E isso significa que a obra de Cristo Jesus, ela é uma obra para nós, é uma obra que opera em nós, é uma obra que opera através de nós. Repita isso comigo para que isso fique na sua mente, é algo que você deve guardar no seu coração. Cristo para mim, Cristo em mim e Cristo através de mim. Quando nós recebemos Cristo para, Ele está nos apresentando salvação. Ei,
está aqui, ó, já te salvei, está aqui o presente, pega, é teu. Mas não fica só com esse presente guardado, lá no teu guarda-roupa, vivendo uma vida miserável, viva como um filho de Deus, e aí entra Cristo em mim, dentro, porque aí quando Ele está dentro, Ele nos torna nos novos Cristos, que são os cristãos, a nova humanidade de Deus, a nova família da fé, a nova criação do Pai, que nasceu do lado furado do Cristo, quando Ele morreu ali na cruz do Calvário. Então a igreja de Cristo Jesus, ela nasce do peito perfurado do Cristo. Quando Adão dormiu, o lado de Adão foi exposto e um mistério saltou de lá de dentro, que era a mulher. Quando Jesus Cristo morre na cruz, o mistério salta do lado furado de Cristo, que é a noiva, a igreja, a nova família. Então, o Espírito Santo, Cristo em mim, dentro do coração, Ele está operando em nós uma obra de santidade, de santificação, nos transformando em pessoas diferentes, nova natureza, pessoas que agora vivem, de fato, esta obra do Espírito Santo. Mas não para por aí, porque Jesus deseja te transformar num discípulo dele, um discípulo, uma testemunha viva, e é aí que entra o Cristo operando através de nós, porque à medida que nós começamos então a desfrutar da natureza de Jesus, as nossas mãos se tornam as mãos do Cristo, e nós podemos curar em nome de Jesus, libertar em nome de Jesus, pregar o Evangelho em nome de Jesus, levar as boas novas, um bom conselho, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, e assim nós nos tornamos o corpo vivo de Cristo, que é a sua igreja nessa terra, onde Jesus flui através de nós, onde você se torna um representante de Cristo Jesus em serviço, servindo, você se torna servo dos seus irmãos, você se torna servo de Deus. E é aí que entra a sogra de Pedro. Queridos, estou correndo porque tem bastante informação, mas preste atenção nisso. Era sábado, Jesus estava voltando da sinagoga, e agora ele está indo para um encontro extraordinário, a semelhança do que ele fez hoje. Ele veio para este encontro extraordinário, para tocar a tua vida, queridos, para tomar pela tua mão e te conduzir a um estilo de vida de testemunha viva na presença de Deus. Aleluia! E aqui, esta sogra está doente. Nós lemos Marcos, mas lá em Lucas capítulo 4, o médico Lucas, ele escreve dizendo que ela estava muito doente. Significava que ela tinha muita febre. Ela estava com muita febre, aliás, ela estava ardendo, queimando. Olha, você que tem dengue agora, lembra lá, memoriza aqueles dias terríveis que você passou. E vamos pensar na sogra de Pedro, queimando daquela maneira. Porque é muito provável que essa mulher tivesse aqui um tifo, ou talvez uma malária, devido aos pântanos ali ao redor dos lagos, que tinha, onde os pescadores, Pedro, André, eles pescavam, Tiago, João. É possível, mas o fato é que esta mulher estava com febre, e eu quero que você preste bastante atenção, porque febre é um sintoma de contaminação, não é verdade? Contaminou, quem está aí que é da área da saúde sabe, não me deixa mentir, está com contaminante, tem algo estranho, contaminou, e agora manifesta febre. Essa mulher estava contaminada, ela estava como resultado desta contaminação com febre, febril, prostrada, inválida numa cama, com fraqueza, uma fraqueza tão grande que fazia com que ela viesse a fechar os seus olhos, estava com os olhos ali amortecidos, fechados. Preste bastante atenção, eu quero levar você ao contexto, porque a Bíblia, é difícil nós rastrearmos as doenças precisamente, porque a Bíblia trata sintoma como doença. Então, por exemplo, você encontra o paralítico, pode ser que ele tenha tido um traumatismo, uma paralisia, pólio, talvez ele tenha tido qualquer coisa na coluna, nós não sabemos. A Bíblia sempre vai nomear a doença pelo sintoma, e é esse o caso aqui, porque para Jesus essa doença, ela é sintoma de algo além. Existe uma doença mais profunda aí, que Jesus quer descobrir, que Jesus quer curar, e Jesus quer fazer. E os símbolos da febre, Deuteronômio capítulo 28, eu vou ler para você.
eles já estão lá atrás, no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nesse contexto aqui de Deuteronômio, no Monte Ebal, ali sobem alguma parte das tribos de Israel, e do outro lado, no Gerizim, alguma parte das outras tribos. E ali o Senhor começa a dizer: estou colocando a lei, estou dando a vocês uma palavra, filhos, tribo de Israel, vocês são meus filhos, eu quero habitar no meio de vocês, eu escolhi vocês para um propósito glorioso, mas vocês precisam saber os limites, porque vocês são filhos, e precisam agir como filhos, se comportar como filhos, e viver a plenitude de vida de filhos. Se vocês cismarem de viver como escravos, se vocês cismarem de viver como aqueles que querem ser escravizados pelas coisas desse mundo, então vocês experimentarão as maldições que foram proferidas lá em cima do Monte Ebal. Por outro lado, filhos que conhecem o seu pai, filhos que conhecem a sua identidade, filhos que conhecem realmente quem eles são e que aceitam viver o plano perfeito do seu pai, viverão as bênçãos proferidas no Gerizim. E é esse o contexto. Você precisa estudar melhor isso, porque é assunto para seminário isso aqui. Queridos, o fato é que Deus estava falando assim: olha, pisa firme. Ô Filadélfia, eu vou colocar para vocês um limite. Limite de um filho é até aqui. Passou de lá, é viver igual escravo. E quando você vai lá colocar a tua cabeça debaixo de uma canga, sabe o que é aquela canga que fica no pescoço do boi, do jumento? Se você cismar de que você é um escravo e querer ir lá no mundo, se sujeitar à escravidão do mundo, então, de fato, você vai experimentar as maldições que um escravo tem por salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a vida abundante, são as bênçãos do Gerizim. Era isso que Deus estava falando. Toma cuidado, olha, a lei de Deus não é para ficar te amarrando, a lei de Deus é para proteção, a lei de Deus é para preservação. E aqui nós vamos encontrar em Deuteronômio 28, o 22, dizendo assim: o Senhor, Deus falando com aqueles filhos teimosos que resolveram ir lá e se sujeitar então à desobediência. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre aqui, ó, a febre como consequência de um filho rebelde que fugiu da mesa do pai, que cismou de querer ser escravo do mundo. Ah, não, esse negócio de mesa, de pai, de propósito, não é para mim não, vou lá para o mundão, colocar o meu pescoço debaixo do jugo de Satanás. O que aguardava esse filho lá? Deus está falando aqui, a febre te aguarda lá, nas mãos do inimigo, a inflamação, o calor ardente, a secura, o crestamento, a ferrugem, isso te perseguirá até que você pereça. Presta atenção nisso, Filadélfia, o teu céu sobre a tua cabeça será de bronze. Estamos falando aqui de um céu fechado, céu de bronze para os escravos. Terra debaixo de ti será de ferro. Estamos falando aqui de uma terra em que nada penetra, chuva não entra, semente não entra, raiz não aprofunda. Terra de ferro. E por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza dos céus, descerá sobre ti, até que sejas destruído. Aqui nós vamos encontrar a febre como essa consequência. Mas, queridos, eu quero que você entenda essa febre aqui como algo além. Não é uma doença, não é só um sintoma, é algo mais profundo que Deus estava falando, algo mais profundo. E eu quero que você leve isso hoje para a simbologia que essa febre representa na nossa vida. E que hoje, queridos, em nome de Jesus, se houver febre aqui nesse lugar, vai ser quebrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é Jesus quem diz a teu respeito: nenhuma praga chegará na tua tenda, debaixo da obra poderosa do Cristo Jesus.
Aleluia. Olha, você tinha que ter falado amém com mais intensidade, não é? Nenhuma praga vai chegar lá na minha casa, amém. Não é assim? E que é isso? Misericórdia em nome de Jesus, né? E a gente já declara com 3 améns, amém, amém e amém. E que é isso? Minha casa está blindada pela presença do Senhor Jesus. Aleluia. A tua casa está nas mãos do Senhor. Aleluias. Levítico 26, ele confirma a mesma porção aqui de Deuteronômio. Então aqui nós estamos falando de um negócio terrível. Uma febre capaz de tirar a visão, porque aqui está falando, nesse texto, Levítico 26, principalmente fala, né, de uma febre que faz você fechar os olhos, consome a tua vista, você não consegue abrir o olho, de tanta dor, de febre que está sentindo, algo terrível, um mal que é capaz de fazer a pessoa definhar, um mal que é capaz de fazer com que o brilho dos olhos, o brilho da face, ele vá minando progressivamente. Então é um mal que começa, mas que vai deteriorando. Esse negócio que parece dengue, não parece? Não é uma febre que toma os olhos, uma febre que toma o corpo, uma febre que queima, uma febre que faz definhar, que o rosto fica caído e progride, avança. O mal espiritual vai tomando, vai avançando. A pessoa chega a um ponto de ficar perdida no leito, perde a capacidade de ver, ou então só vê o que quer. Abre os olhos para enxergar só aquilo que convém. Olhos turvos de febre, visão curta, fraqueza constante que leva à prostração e à paralisia. Queridos, muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Muitas pessoas estão vivendo com a sua visão deturpada, entorpecida, uma visão consumida de febre. Pessoas que, pasmem você, entram e saem da igreja há anos. Pessoas que entram e saem da igreja há anos, mas a vida não progride. Pelo contrário, a vida está cada vez mais amarrada. A vida está cada vez mais, adoentada. A pessoa está ali amarrada, não vai para frente. É uma fraqueza constante, que leva a uma constante prostração. Sempre que você enxerga aquela pessoa está fraca, prostrada, febril, doente. Qual, pastor Isaías, é o problema real aqui nessa situação? Eu quero dizer a você, Filadélfia, que esta febre é sintoma de algo mais profundo. Você, de fato, precisa ser livre em Cristo Jesus. Filadélfia, você precisa ser livre em Cristo Jesus. Como isso cura a nossa vida, como isso simplifica a nossa vida, saber que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que nós temos tudo em Cristo Jesus, que a graça nos perdoa, mas que essa graça nos projeta para um estilo de vida diferente, um estilo de vida de rendição total. Rendição total. Então por que, pastor, que muitas pessoas vivem com febre dentro da igreja? Não enxergam, ou enxergam só o que quer, porque é um sintoma espiritual isso aqui. Enxerga só aquilo que convém. Tem pessoas que se enveredam por caminhos, queridos, tomando as suas próprias decisões, moldando até a Bíblia aos seus próprios desejos, recortando versículos para dar base às suas vontades, enxergando somente aquilo que convém, aquilo que está diante dos seus olhos. Muitas pessoas adicionaram Jesus na sua rotina, e Jesus então se tornou parte da rotina das pessoas, sem retirar de fato o pecado. Olha, eu vim para a igreja, eu recebi o presente, mas eu vou guardar esse presente dentro do armário. Olha, eu vim para a igreja e eu conheci Jesus. É bom que Jesus fique na estante, como parte de um dos troféus da minha vida. Deixa esse Jesus aí. Não quero aplicar esse Jesus no meu coração, porque se eu aplicar Jesus no meu coração, vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que fazer uma limpeza, vai ter que remover velhas práticas, algumas rotinas vão ter que sair quando Jesus chegar, e assim nós vamos vivendo uma vida amarrada pela febre espiritual.
porque Jesus se tornou somente mais uma agenda. E nós temos ali as bebedices, os prazeres, as pornografias, as arruaças desse mundo. E, de repente, como parte dessa lista, nós temos o culto do domingo. Como parte dessa lista, nós temos o culto da campanha, a escola bíblica, e nós vamos viver uma vida como a sogra de Pedro, com os olhos amarrados, com o corpo fraco, enfraquecido, com a nossa vida totalmente debilitada. Existe uma frase do teólogo Patrick Morley, e ele diz assim: buscamos o Deus que queremos. Buscamos o Deus que queremos, mas não conhecemos a Deus como de fato Ele é. Como de fato Ele é. Aleluia. Queridos, eu louvo a Deus porque hoje o Senhor Deus está se movendo para a tua casa. Eu louvo a Deus porque não importa a nossa condição, como uma ovelha muitas das vezes rebelde, com os pés enfiados na lama, o Senhor Jesus é o bom pastor, e Ele está se movendo até a tua casa hoje, para um encontro extraordinário, assim como o amor de Jesus fez com que Ele entrasse na casa da sogra do Simão, do Pedro. Hoje Jesus Ele entra na tua casa, não como um hóspede, não para tomar assim somente um banho e sair correndo para fazer uma refeição. Jesus Ele entra para tomar a tua mão, te colocar de pé e expurgar toda a maldição da tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda febre que tem turvado os teus olhos, toda febre que tem te deixado fraco ao longo dessa jornada, o Senhor Jesus vai tocar a tua sementeira, vai tocar os teus armários, a tua mesa, para você plantar e colher, não como um cidadão doente, mas como um cidadão frutífero. Aleluias. Queridos, não é normal a gente plantar e não colher. Todo plantio, ele precisa produzir. É a lei do reino de Deus. Então, se não está frutificando, tem algo errado. Se não está produzindo, tem algo errado. Nós precisamos buscar, será que é de fato uma provação? É um ciclo? Isso vai ter fim? Será que isso é ação do inimigo? Ou será que isso é coisa que eu cacei com as minhas próprias mãos e tenho que terminar esse campo de semeadura? Porque às vezes a gente culpa, né? Crente gosta de botar a culpa no diabo, né? Está passando por provação, alguma coisa, é levante do inimigo, é o inimigo, eu nem estou sabendo disso. E às vezes somos nós mesmos que entramos lá naquela situação, esquecemos de Deus, tratamos Deus de qualquer forma e botamos a culpa no inimigo, muitas das vezes. Queridos, de qualquer forma, o Senhor Jesus, Ele se move gracioso. Ele foi de encontro ao Jairo, Ele foi de encontro à mulher encurvada que estava possuída, mas Ele também, com seu amor, foi até a casa da sogra do Pedro. E é por isso que Ele vem até nós hoje gracioso. Não importa qual seja a circunstância, nós estamos debaixo de uma nova dispensação, de uma aliança selada com o sangue do Cordeiro. E o Senhor Jesus hoje, Ele veio resgatar muitas almas perdidas, embrenhadas no pecado, embrenhadas na escuridão, luzes que estão apagadas, ao qual o Senhor Deus quer purificar e levantar novamente. Aleluias. O pecado, ele muitas das vezes pode comprometer a nossa vida, não somente o indivíduo, mas o coletivo. Por quê? Deuteronômio 28 está falando da semeadura, que é o resultado dos nossos esforços. Imagina você acha que uma pessoa que está com dengue, vamos usar a dengue porque ela é mais assim, está no hype aí, né, na vibe esses dias. Estamos vivendo um período terrível, né, de contaminação. Você acha que uma pessoa com dengue vai dar conta de arar uma terra? Aquelas pernas ali, né? Tremendo. Você acha que a pessoa com dengue vai dar conta de semear? Você acha que a pessoa com febre vai dar conta de ter visão? Em qual cova ela está colocando qual muda? Se põe a muda de laranja de cá, a muda de café de lá? Uma pessoa com dengue, contaminada, com febre, fraca, debilitada, não vai para o campo semear, não. E se ela vai, é vão o seu esforço. É vão o seu esforço. O que Jesus estava querendo falar aqui para nós,
nesta revelação do Antigo Testamento, um Deus trino, ele está dizendo, o povo de Israel é um povo essencialmente agrícola. O que isso significa? O povo de Deus lá em Israel era um povo de agricultores. Eles precisavam da chuva do céu para plantar. Eles precisavam das primeiras chuvas para amolecer a terra dura, para a semente entrar lá dentro. Então eles dependiam intimamente que viesse boas chuvas. Um ano próspero para um hebreu era um ano que tivesse chuvas abundantes. Então esse povo aqui dependia da chuva. E aqui Deus está falando, filhos, prestem atenção, sigam os meus conselhos, não ultrapassem os limites para que vocês não venham a enveredar por caminhos tortuosos, onde as suas escolhas erradas te leve a viver num limbo, te leve a viver entre terra de ferro e céu de bronze, onde você fica ali no meio daquilo, e não consegue plantar, e não consegue colher, e não consegue enraizar, porque para baixo de você só tem ferro. Mas também quando ora, quando busca, quando clama, não encontra solução, porque o céu está de bronze também. Nós, como um povo de Deus, precisamos das chuvas do alto, para que haja então colheita, para que haja então frutificação. E aqui, Deus está falando, cuidado com o coração enganoso, para que nós não venhamos a viver um céu fechado para as nossas motivações enganosas. Por que às vezes a gente ora? O apóstolo Tiago disse, vocês oram e não recebem, porque pedem mal, ou às vezes não pedem nada. O Deus que vestiu hoje pela manhã os lírios do campo com a sua roupa, o Deus que deu o banquete da manhã aos pardais, que são coisas pequeninas, é o Deus que quer ouvir a tua voz, Filadélfia, falar das tuas necessidades, falar das coisas do teu coração. Muitas das vezes nós não pedimos porque nós nos colocamos nessa posição de coração enganoso, ou às vezes pedimos mal. E olha, outra coisa, não adianta plantar com esforço humano, não adianta nós irmos na força do braço, quando o corpo está contaminado, a semente e a colheita se perderão. Guarde isso. Se há febre, se existe febre interior, se o corpo está contaminado, então a semente se perde, a colheita se perde. Por quê? Porque nós estamos semeando conforme os nossos próprios propósitos, semeando conforme o nosso coração. Olha, Deus não rega sementes, decisões, esforços fora da sua vontade perfeita, decisões carnais. Eu vejo muitas das vezes as pessoas sofrendo porque decidem errado e depois enveredam por caminhos onde são levadas a um espaço de chão de ferro, céu de bronze, onde não conseguem mais ouvir a voz de Deus e estão lá porque entraram naquele caminho. Deus não vai mandar chuvas. Por quê? Porque nós entramos lá com as nossas próprias pernas, porque nós muitas das vezes escolhemos mal, porque muitas das vezes entramos por caminhos que são fora da vontade do nosso Deus. Aleluias. Pessoas que não acessam a realidade, porque o céu está de bronze. Você está entendendo, Filadélfia? Amém? Na oração dominical, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, lá no versículo 10, está escrito assim: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui é a oração que Jesus está ensinando a gente a falar todos os dias da nossa vida. Oração de filho, oração de quem conhece o lugar que tem na mesa do Pai, que não vai sair por aí se enfiando em qualquer plano, que não vai sair por aí tomando decisões sem antes perguntar para Deus, para ir parar numa situação dessa, o corpo todo contaminado, o corpo todo doente, olhos turvados, o sangue fervendo de febre, num espaço onde não se ouve mais a voz de Deus, porque o céu se cerrou, por causa de escolhas erradas, pecados, decisões erradas. E aqui Jesus está ensinando, olha, um filho de verdade, ele ora consciente
da identidade que ele tem. Ele já é filho. Tudo que é do Pai é dele por direito. Tudo que Jesus conquistou está disponível a ele, mediante a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Lemos no domingo. Quando Jesus morreu, ele sujeitou a si os poderes, os domínios, toda a autoridade foi dada na mão de Cristo. A maldição ele revogou, e nós estamos debaixo de uma nova aliança. Você entende isso? É por isso que, para aqueles que aceitaram a Jesus, que entenderam o sacrifício, e vestiram esse presente da salvação, não é necessário ficar fazendo quebra de vínculo, é necessário fazer quebra de vínculo com aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Esses sim, não são filhos, estão debaixo da maldição da lei, mas você, queridos, foi comprado, lavado, remido com o sangue do Cordeiro. E Filadélfia, se existe dúvida na tua cabeça ainda hoje a respeito da tua filiação em nome de Jesus, essa febre fica aqui, hoje, em nome de Jesus, porque você vai sair daqui consciente de quem você é, consciente da tua filiação, consciente do teu destino em Cristo Jesus. Existe então uma realidade no céu que precisa ser vivida na terra, por fé perseverante e rendição total. Jesus está dizendo assim, tudo que é verdade no céu, quando vocês orarem, orem assim: Deus, tudo aquilo que é verdade no céu, que seja verdade também aqui na terra. Senhor, eu sei que não existe doença aí no céu, que isso seja verdade aqui na terra. Senhor, eu sei que não existe escassez no céu, que isso seja verdade aqui na terra. Eu sei que existe diante de ti, Senhor, salvação, que isso seja real na terra. Essa é a oração do Pai Nosso. E venha o teu reino, faça a tua vontade, da maneira como ela é no céu, seja feita aqui na terra. Deus está se inclinando para nós hoje, Filadélfia. Deus está se inclinando com seus ouvidos, te convidando a uma mudança radical e transformadora, de uma pessoa doente para um discípulo de Jesus, de uma pessoa muitas das vezes enfraquecida para uma testemunha viva, de uma pessoa que não tem visão para um povo que é povo eleito, nação eleita, sacerdócio real, geração santa para a glória de Deus. Esse é o convite do Senhor para a tua vida, que você unicamente entenda isso. Eu sou filho de Deus, tudo que é realidade, que é conquistado na cruz do Calvário, é meu, e eu preciso viver isso, mas eu preciso viver isso como filho, eu preciso me comportar como filho, eu preciso andar nos limites que um filho anda, para eu não ir me meter debaixo de escravidão, de canga, de jugo, nesse mundo por aí afora, e viver de fato uma vida livre em Cristo Jesus. Paulo disse isso nos seus escritos: ora, se Cristo te libertou, por que é que vocês então teimam em se enveredar e se colocar debaixo de jugo de escravidão? Cristo nos fez livres, nós não podemos permitir que nada ou ninguém venha nos escravizar. Aleluia. Foi assim com a sogra do Pedro. Novamente Lucas, no versículo 39, lá no capítulo 4, diz que Jesus se inclinou sobre ela, e pegou na mão dela, tocou na mão dela. Então nós encontramos aqui uma mulher destinada à morte, que Jesus se move até a essa casa para ter com ela um encontro extraordinário. E quando Jesus toca a sogra do Pedro, ele não toca o pé, ele não toca a cabeça. Várias pessoas Jesus curou, e de algumas Jesus fez de maneiras diferentes. Ele toca a mão dela, ele vai lá na mão, ele toca, ele pega na mão dela depois de tocar, inclinado para ela. Isso simboliza o favor extraordinário de Deus inclinado para a tua vida hoje, Filadélfia. Eu creio que o Senhor Jesus está inclinado sobre esse lugar, estendendo a sua mão para pegar pela tua mão direita e te colocar de pé. Aleluia. E assim, Jesus faz dessa forma, ele toca na mão. Quando Jesus toca na mão, está sinalizando para nós: eu estou pegando a tua mão porque a mão é o membro do corpo que faz, que simboliza o natural, que simboliza o esforço humano.
Pelas nossas mãos, nós empreendemos o trabalho diário, cotidiano. Então a mão, ela simboliza muito o fazer. Os pés simbolizam o ser, a estrutura, a estabilidade, o pedestal sobre o qual toda a identidade está depositada, o pedestal sobre o qual todo o corpo repousa. Então a mão representa o natural. E Jesus vem e toca a mão dessa mulher, dizendo para nós: ei, Filadélfia, deixa o natural, abre mão do esforço humano. Sabe esse esforço que você tem feito com a tua mão e não está dando certo? Larga isso. Sabe esse esforço, esses planos pequeninos que você tem empreendido com a tua cabeça? Abre mão disso. E ore hoje ainda que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Deus, os teus planos que são maiores para a minha vida, é esses que eu quero viver. Se já estão prontos aí, Senhor, no céu, que seja realidade aqui na terra, em nome de Jesus, mediante a fé. Aleluia. Abre a tua mão dessa vontade humana, carnal, dos seus apetites, de querer dar pitaco para Deus. Deus, vamos fazer desse jeito? Deus, vamos fazer assim? Isso é febre, isso é contaminação, isso é pernas enfraquecidas, fraquejantes, querendo plantar sementes que Deus não vai regar, porque é semente pequena, é semente de coração enganoso, é semente fruto das nossas motivações pecaminosas. Queridos, rasgue hoje do teu coração os planos da tua mente e abra a tua mão, para que o Senhor Deus hoje pega pela tua mão direita e te conduza a viver os planos maiores e melhores que Ele tem para a tua vida. Aleluia! Deixa Jesus te conduzir à redenção. O que aconteceu com essa mulher? Queridos, acontece aquilo que acontece nos encontros extraordinários, um milagre. A mulher foi curada. Essa mulher experimentou. Jesus tocou a sogra de Pedro e a conduziu. E ela então passou a servir a todos. Preste atenção aqui, que após a cura, ela não levantou meio fraca, igual a gente depois de vários dias de dengue, né? Aí o médico falou, tá de alta, tá curado, mas você ainda fica meio capenga, né? Não é verdade? Ninguém pula de uma cama depois de dias de dengue assim, inteiro. Essa mulher aqui pulou. Ela estava contaminada com febre, mas Jesus tocou a vida dela, e aquela febre a deixou, e aquela febre sumiu da vida dela, e ela se levantou uma nova pessoa. Ela não estava fraca com os efeitos da enfermidade, mas ela estava capacitada a agir, capacitada a ministrar a Cristo e aos seus. Ela disse, eu não vou viver mais uma vida limitada e inútil, eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida. Você entende isso, Filadélfia? Queridos, se coloque hoje debaixo do plano perfeito de Jesus, o Senhor, o Cristo da tua vida. Você é filho, não tenha dúvida disso. Você foi adotado à família de Deus, não tenha dúvida disso. Você já é perdoado, então se comporte como alguém que foi perdoado. Viva de fato o perdão, a paz, desfrute a paz, mas não torne novamente a enveredar debaixo de caminhos que vão te colocar debaixo de um céu de bronze, onde você vai viver aquém dos planos de Deus. Dê uma resposta apropriada à cruz de Cristo como um filho, se comportando de fato como um filho, sabendo que Deus, quando Ele pega pela tua mão, queridos, Ele te coloca de pé, e Ele provê todas as ferramentas necessárias para que você possa ser conduzido ao teu propósito, de modo que hoje existe poder e provisão dos céus para você levantar e viver os sonhos que Deus tem para a tua vida, como um servo, um discípulo, uma testemunha viva na presença do Senhor nosso Deus.